do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já entoamos louvores diante da Tua presença e agora queremos nos alimentar da Tua palavra. A Tua palavra que tem curado as feridas da alma, a Tua palavra que tem renovado as nossas forças, a Tua palavra que tem trazido esperança aos nossos corações. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada nesta noite venha achar guarida em cada coração, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha continuar falando com a Tua igreja, ó Pai, nós te pedimos. E diante do Teu altar apresenta o Teu servo, continua usando ele poderosamente, reveste ele com a autoridade, com a ousadia do Senhor, e que o Senhor venha completar a boa obra que o Senhor tem na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Cinco, 25. Amém? Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito se padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que essa multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus fala que havia uma multidão apertando Jesus de todos os lados. Uns querendo aprender, outros querendo o milagre, outros os curiosos, outros querendo matar Jesus, e tudo embolado ali. E de repente uma mulher com fé, com uma doença que ela já havia tentado de todas as formas, a cura, o tratamento, com dinheiro, e nada foi resolvido. E ela entra no meio daquela multidão com o pensamento: se eu apenas tocar a orla, serei curada. Porque as mulheres que sofriam de determinadas doenças, elas ficavam separadas, não podiam ficar em suas casas, não podiam nem mesmo se aproximar, eram impuras. Então por isso ela falou: eu vou pelo menos tocar na orla, não preciso de me apresentar a ele, a minha fé vai resolver o problema. E ela foi o quê? Ela foi diferente de toda aquela multidão. Aquela determinação de vencer todos aqueles obstáculos que ela venceu, de vencer tudo para se aproximar do Senhor Jesus, fez com que ela recebesse o milagre, a bênção. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que a gente se esforce ao máximo
Que a gente não se importe com os obstáculos que nós vamos ter, porque nós vamos ter muitos obstáculos, mas continuemos sempre com o objetivo, tocar na orla do Senhor Jesus. Continuemos sempre com um objetivo. E qual é esse objetivo? Continuar no meio da caminhada do Senhor, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai cuidar de cada um de nós, das nossas enfermidades, da nossa tristeza, de tudo que se passa ao nosso redor, porque a palavra de Deus, ela fala que o Senhor sabe tudo que nós precisamos, Ele sabe tudo que nós estamos passando. Então nós precisamos fazer o quê? Sair da nossa zona de conforto. A gente sempre fala, vai ter muita gente ao redor do Senhor Jesus, mas que não vão receber. Por que não vão receber? Porque talvez não tenha fé, porque talvez não tenha vontade, porque talvez não tenha determinação, porque talvez essas pessoas não estão ali para receber alguma coisa, né, do Senhor Jesus, porque para você receber dele, você precisa de entrar nessa caminhada, e essa caminhada tem muitas dificuldades, tem muitas pedras, tem muitos desertos, tem muita escassez de alimentação, mas ele é quem multiplica no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Jesus precisava de estar lá naquele monte, naquele deserto, quando ele foi tentado, 40 dias e 40 noites. Ele precisava daquilo? Precisava. Nós precisamos de passar por essas dificuldades também? Vamos ter que passar, porque é através delas é que nós vamos receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Você já imaginou se fosse tudo fácil para caminhar com Deus? Todo mundo era crente, ninguém teria problema nenhum de se apresentar ao Senhor Jesus, de ouvir a voz, porque Jesus fala, ouçam a minha voz. Para ouvir a voz nós precisamos de ouvir com o quê? É com o coração, não com os ouvidos. O ouvido você ouve o que a boca sopra, mas o coração ouve o que o Espírito de Deus fala com cada um de nós. E essa mulher vence todas as barreiras, todas as dificuldades para receber aquele milagre que estava ali. Jesus nem sabia quem era que tinha tocado, mas alguém tocou diferente nele. Toda uma multidão apertando, encostando, pegando na orla, para lá e para cá, mas ela foi diferente. É isso que nós temos que ser também, continuarmos diferentes diante de Deus, que assim nós vamos receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Em 2 Reis capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara que meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então você vê Naamã fazendo a mesma coisa. Ele teve que ter uma fé no coração para andar toda aquela distância para um país a qual eles ainda estavam guerreando, porque ele queria ser curado daquela doença, ele queria ser curado daquela lepra. Ele não sabia como isso ia acontecer, mas ele, mesmo assim, ele partiu naquela jornada, naquela caminhada, levou ouro e prata, porque se precisasse pagar, ele ia pagar. Mas não é assim que as coisas de Deus funcionam. Mas mesmo assim ele foi, atravessou desertos, atravessou dificuldades, para chegar aonde chegou. Ele recebeu o milagre? Recebeu. Se ele tivesse ficado lá onde ele estava, na Síria, se ele tivesse ficado na sua casa, na sua residência, ele teria recebido alguma coisa de Deus? Não. Então nós também, para recebermos algo de Deus, nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo, caminhando no deserto, na dificuldade.
aquilo que Deus coloca para cada um de nós, mas agora nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando vem essas dificuldades, Ele está nos fortalecendo, transformando, aumentando mais ainda a nossa fé, para que nós continuemos sendo dependentes da palavra de Deus e confiar cada vez mais, porque a partir do momento que você recebe depois de uma dificuldade, a sua fé se torna muito mais grandiosa, e pouca coisa vai conseguir abalar você dessa fase para frente. Não é verdade? Se Deus coloca uma dificuldade e você volta para trás, como que você vai confiar em Deus, sabendo que é Ele que está fazendo isso, que é Ele que está no controle de todas as coisas? Às vezes a gente acha que não é verdade? Naamã também chegou lá, naquele momento, um general da Síria, achou que ia ser recebido como se fosse um rei. Mas aí o que acontece? Eliseu manda um servo falar com ele, nem lá Eliseu vai, mas ele vai e entrega o que ele tinha que fazer, mergulha 7 vezes lá no rio Jordão. Para ele aquilo foi o cúmulo, mas ele já tinha andado toda essa trajetória, ele fez a diferença, e é isso que a palavra de Deus quer, que a gente faça a diferença no meio da multidão. Nós estamos fazendo ou não estamos fazendo essa diferença? Eu creio que nós estamos fazendo. Enquanto muitas pessoas nesse momento estão passando na esbórnia, estão caídas, machucadas, nós estamos aqui pregando o Evangelho para que essas pessoas sejam salvas através da palavra do Senhor, através do conhecimento, porque para conhecer a Deus é preciso que alguém o apresente. Não foi assim na vida de Naamã? Aquela menina que era serva dele apresentou um homem de Deus para ele, falou: lá naquela terra tem alguém que pode curar essa lepra sua. E ele acreditou e foi até lá. Mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez aconteceu o milagre. Poderia ser numa vez só, se Deus quisesse curar? Podia, não podia? Por que Deus colocou 7 vezes? É porque Ele quer tirar aquela dúvida dentro do nosso coração. Você mergulha 1 vez, levanta, olha, está do mesmo jeito, isso aí não vai dar certo não, mas são 7, falta só 6. Aí você mergulha de novo, olha de novo, continua da mesma maneira. Ele está trabalhando a sua fé dentro do coração. Naamã ficou tão grato que ele disse que nunca mais serviria a outro Deus que não fosse o Deus de Israel, por causa do milagre, e pediu para que Eliseu deixasse ele levar um pouco de terra para o seu país. E quando foi oferecer ouro e prata para Eliseu, ele não quis, porque ele sabe o que é de valor, que é andar com Deus. O verdadeiro valor está na presença de Deus. Às vezes Ele permite essas dificuldades passar por nós, só que lembra, elas vão passar por nós. Ele está no controle de todas as coisas ainda. Ele está no controle do povo dele. Ele não perdeu o controle, ele só está trabalhando um pouquinho. O sol brilha para o justo e para o injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto, a dificuldade vem para o justo e para o injusto também. Então aquele que é justo, que confia em Deus, que está na presença do Senhor, continue de pé, caminhando e confiando que Ele vai abrir portas, porque é Ele que abre portas para cada um de nós. Em Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-lhe de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. E assim ele tem esse sonho, chama as pessoas inteligentes, os magos do Egito, os sacerdotes, mas ninguém consegue interpretar.
Porque aquele que consegue interpretar estava preso, injustamente, mas ele estava preso, esperando esse momento. Tudo que José ia fazer na obra de Deus estava para ser aberto essa porta. Então você vê que a dificuldade passou para ele. Ele foi vendido pelos seus irmãos. José fez a diferença dentro da casa do seu pai. Ele era diferente dos seus irmãos. Você acha que se outro irmão tivesse o sonho, você acha que José ia fazer o que eles fizeram com ele? É claro que não, José era diferente. Tanto é que no final da caminhada você vê o tanto que José é grandioso. Ele chora, ele conversa com seus irmãos, ele pergunta para o pai, traz toda a família para perto dele, porque José era diferente de todos os outros. Mas mesmo José tendo a promessa de Deus na vida dele, ele passou por momentos difíceis? Passou. Passou ou não passou? Passou. Ficou preso injustamente. Isso é ou não é difícil? Então nós também vamos passar por momentos de dificuldade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando a coisa está apertando, você lembra que mais cedo ou mais tarde a porta que o Senhor tem vai ser aberta, porque Ele não deixa o seu servo ou a sua serva, Ele não deixa ele perecer. É só um momento de travessia no deserto, mas mais cedo ou mais tarde Ele vai abrir a porta. E quando ele abre a porta é grandiosa, tão grandiosa que vai assustar todo mundo. José, quando os irmãos o veem, o enxergam, quando José se revela aos irmãos, como que você acha que eles ficaram? Aterrorizados, não tinha nem como falar alguma coisa. Aquele menino que eles achavam que estava morto, que já tinha sido vendido, que provavelmente já tinha morrido naquela caminhada, estava de frente a eles, com o anel do rei na sua mão, e tomando conta de todo o reino do Egito. Aquele irmão que eles não acreditaram em momento nenhum. Mas sabe por que aconteceu isso na vida de José? Porque José, assim como aquela mulher que teve uma determinação de tocar na orla do Senhor, que não importasse com tanto de gente que tivesse ao redor dele, que pisasse nela, que empurrasse ela, mas ela ia tocar aquela orla, custe o que custar. Ela venceu todos os obstáculos para chegar à presença do Senhor Jesus. E José venceu todos os obstáculos para que se cumprisse o sonho que ele tinha entregado a Deus na vida dele, lá no começo, junto com seus pais, mostrando 11 se debruçando diante dele. E foi o que realmente aconteceu, como Deus tinha falado. Como nós não vamos confiar nesse Deus, que faz os milagres com tanto detalhe, com tanta maravilhosidade no meio do povo dele? E hoje nós fazemos parte desse povo, nós fazemos a diferença desse povo. Nós estamos aqui reunidos hoje, nessa palavra maravilhosa, fazendo a diferença. E isso é que agrada a Deus. Quando agrada a Deus, você sabe que Ele abre o mar, move montanhas, Ele para a terra, Ele faz o impossível para aqueles que creem na Tua palavra. E em Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9, do 1 a 9. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Você sabe por que a vida desse perseguidor foi mudada? Por que esse perseguidor teve um encontro com o Senhor Jesus? Por que essa pessoa tão má e tão ruim, tão perversa, teve um encontro tão grandioso com o Senhor Jesus? E às vezes nós vemos pessoas até de coração bom que não conseguem ter esse encontro, não conseguem ouvir essa voz. Será que nós não estamos fazendo o suficiente para que ela ouça a voz do Senhor Jesus? Qual será o problema que está acontecendo? Porque graças ao sacrifício de Estevão, que era um diácono que deu a sua vida pelo Evangelho, é que aconteceu esse milagre na vida desse perseguidor. O diácono Estevão foi apedrejado e em momento nenhum você vê ele não querer andar nesse caminho. Toda maneira que fizeram para que ele desistisse de pregar a palavra, quanto mais falavam com ele, mais ele continuava falando do Deus vivo, falando do Jesus que cura, que liberta, que transforma. E Paulo estava lá. Então você vê o menino que não mediu sacrifícios por causa do Evangelho. E é essa diferença que nós estamos fazendo hoje aqui também, porque também fazemos parte desse povo. Então você vê que por causa do sacrifício dele, de amar tanto essa palavra, converteu o coração de Paulo, que sentiu algo tão grandioso, um remorso talvez, não entendendo o que estava acontecendo, porque o povo não revidava, que eles corriam atrás e que eles castigavam, que o coração dele abre um pouco e o Senhor Jesus entra e transforma esse homem no maior de todos os pregadores e nos deixa esse legado e essa maravilhosa riqueza que é a palavra de Deus, através de toda a caminhada de Paulo, através de tudo que ele fez, não medindo esforços para que a palavra continuasse avançando tanto que depois de 2000 anos a palavra continua viva aqui nesse lugar, fazendo a diferença em cada um de nós, porque não mediu esforços, e nós também não vamos medir esforços para continuar pregando essa palavra de Deus, continuar vivendo essa palavra de Deus. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão sentir que Deus está nesse lugar, que Deus está curando nesse lugar, que está transformando nesse lugar. Não é verdade? A palavra de Deus não fala que é o Espírito Santo de Deus é que convence do pecado. O que nós temos que estar é sempre manter a espiritualidade para que Ele fale através de nós. Manter a espiritualidade para que Ele haja através de nós. E no momento certo vai acontecer. A palavra de Deus fala lá em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. A palavra de Deus fala assim, Jó capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal também? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Olha a dificuldade que Jó estava passando. Talvez seja essa dificuldade, seja esses momentos de turbulência que Deus coloca em nós, é que a gente consegue levantar mais ainda a fé no nosso coração. Porque quando as coisas não estão acontecendo, ou está mesmice do mesmo jeito, parece que a gente vai perdendo a vontade, vai ficando tudo a mesma coisa, e aí a gente começa a diminuir na oração, na busca incessante do Senhor, do alimento. Não foi assim quando eles receberam a terra prometida? Enquanto eles estavam lutando, Deus estava com eles. Só que teve um momento que acabou aquela luta, agora cada um ia construir a sua casa e viver a sua vida. A primeira geração ainda conseguia adorar um pouco a Deus, mas quando veio a segunda, cadê Deus?
distanciaram, não adoraram mais. Por quê? O que faltou? Faltou aquela dificuldade, faltou aquela doença, faltou alguma coisa para que a gente busque. É por isso que às vezes Deus coloca um pouquinho de dificuldade nas nossas vidas, para que a gente volte e ore mais, e busque mais, e creia mais na palavra do Senhor. Jó era uma pessoa íntegra, que se desviava do mal, era um homem de Deus. Mas por que Deus permitiu que o inimigo fosse tão violento na vida dele? Para que ele crescesse mais, para que ele enxergasse a Deus, porque ele ainda não tinha tido um encontro, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus, e Deus queria mostrar a voz para ele. Não é assim? A gente busca o conhecimento de Deus, a gente busca querer andar nesse caminho, e quando Deus começa a colocar um caminho com um pouco mais de dificuldade, às vezes a gente reclama e a gente não quer. Por quê? Tem que passar por essa dificuldade, porque lá na frente, quando você vê o milagre acontecer de novo, porque é assim, quando você está andando com Deus, não tem limite para os milagres. A todo momento Ele está fazendo milagre nas nossas vidas, e às vezes a gente não consegue enxergar. A todo momento está nos protegendo. Quantas pessoas já ficaram para trás no meio dessa pandemia, e nós continuamos aqui fazendo a vontade de Deus? Por quê? Porque Ele nos protegeu até aqui, porque Ele tem objetivos na vida de cada um de nós, e quer que a gente continue nessa caminhada. Então Jó chega no momento da vida dele que ele ouve a voz de Deus, e aí ele agradece, falando: antes eu ouvia falar, agora eu vejo. Mas sabe por quê? Porque ele venceu todos esses obstáculos e continuou acreditando em Deus. Aquela enferma que tinha um fluxo de sangue também venceu todos os obstáculos para chegar aonde ela tinha que chegar, porque para você receber o milagre de Deus, você tem que lutar para que se aproxime dele, para que toque na veste e o milagre aconteça. Porque quando tocar, o milagre vai acontecer no meio de nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tocando nas vestes do Senhor para que o milagre aconteça no meio de nós. Nós estamos aqui acreditando de verdade que o Senhor faz a diferença, e já tem feito na nossa vida e continuará fazendo, porque nós estamos também tocando nas vestes do Senhor Jesus, porque passamos por todas essas dificuldades e continuamos lutando pelo Evangelho, lutando pela palavra, lutando pela diferença no meio do povo de Deus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos orar, vamos apresentar essa semana que se inicia diante da presença do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós apresentamos diante de Ti todos os propósitos, todas as obrigações, tudo que temos que cumprir diante de Ti durante toda a semana. E temos a certeza, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que tudo que apresentarmos diante de Ti prosperará. E nós temos a certeza que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor, ao favor da nossa família, da nossa parentela. Continua guardando, continua suprindo as necessidades materiais, espirituais. E diante de Ti também apresentamos irmãos que não vieram, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha abençoá-los nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, ó Pai, com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua libertação e com a Tua transformação. Papai querido, que o Senhor venha nos levar debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente.
É o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua rica palavra, te agradecemos por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém. Glória a Deus.